Rádio Estação Web. A rádio de todas as estações. Uma emissora do sistema Estação Web de Comunicação. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Virgílio Neto. Muito boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby, aqui na rádio de todas as estações, a Rádio Estação Web, nesta sexta-feira ao vivo, dia 14 de agosto, 1h08. Rogério Barbosa, quantos graus aqui no Anchieta, em Porto Alegre? Rogério Barbosa. 28 graus, Virgílio. Boa tarde, Rogério, tudo bem? Tudo jóia. Edição de número 93, hein? 93, estamos chegando a 100 edições. Estamos chegando a 100. Obrigado, Rogério, por abrir as portas aqui e me receber hoje aqui. Não, isso é... Não agradeça, Virgílio, sempre estamos às ordens. Maravilha, parabéns, Rogerão, parabéns a todos. E o Estação Rugby Clube de hoje está florido, está decorado, tem estrelas, temos estrelas aqui nos nossos estúdios, aqui no 35º andar da Central Anchieta de Estúdios, na Torre S, né, Rogério Barbosa? Com certeza, hoje o estúdio recheado. Boa tarde, Ricardo Santana, uma honra tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Virgílio, boa tarde, Rogério, Felipe. Obrigado, Virgílio, pelo convite. Prazer mais uma vez estar aqui contigo. Vamos falar bastante de arbitragem, né? Bastante, sempre. Pessoal, o Ricardo amanhã apita Curitiba contra o São José, vai como árbitro principal, mas é o primeiro trio gaúcho na história que vai comandar um Super 8, né, Ricardo? Primeiro fora do estado, né? Fora do estado, a gente teve aqui em Bento, mas pela primeira vez fora do estado, 100% arbitragem gaúcha na primeira divisão. Ricardo Santana, Álvaro Montandon e Tarcísio Muraro, correto? Exatamente. Parabéns, Ricardo, parabéns esse trabalho de vocês todos aqui na arbitragem do Rio Grande do Sul. Vamos falar bastante de arbitragem, se vocês quiserem mandar perguntas pro Ricardo, 51 código de área 82234805, 51 código de área 82234805 por SMS ou WhatsApp, de acordo com o custo da tua operadora. Boa tarde, Felipe Aguilar, o comentarista, a palavra do Aguilar, que é tão importante aqui pro Estação Rugby Clube. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Virga. Boa tarde a todo mundo, o público. Sempre um prazer, né, Virga? Vim aí fazer o que eu mais gosto, dar pitaco. Tá certo, Aguilar. Aguilar, tivemos o Sanchá Taça Subec Cidade de Porto Alegre semana passada, hein? Foi 12-0, um jogo truncado, apertado, muito calor, né? Muito calor chegou a afetar um pouco as equipes. Foi um clássico, né? Um duelo, briga até o fim, no bom sentido, né? E o San Diego levou a melhor, parabéns. 12-0 pro San Diego, esse jogo que valeu pela Taça Subec Cidade de Porto Alegre, dentro da Taça Tupi, a segunda divisão do rugby brasileiro. Este é o Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby, em sua edição de número 93. Faltam 35 dias para o início da Copa do Mundo. Até o Ricardo Santana vai estar lá na Copa, a gente vai falar de Copa do Mundo também, o que ele observa numa Copa do Mundo, já que ele é árbitro, então eu tenho essa curiosidade para perguntar para ele o que ele vê num jogo de Copa do Mundo. Edição de número 93 do Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby, programa produzido pela Rádio Estação Web, emissora do Sistema Web de Comunicação, que conta com nossos parceiros da Melodia FM de Pelota 106,1 MHz, Rádio Encosta da Serra de Dois Irmãos 105,9 MHz, Rádio Difusor Web de Piraju, São Paulo, além do Serviço Brasileiro da Rádio França Internacional, da Rádio Cairo no Egito e da La Deportiva AM 1120 kHz de Assunção, no Paraguai. Estamos no estúdio 35, no 22º andar da Torre S da Central Anchieta de Estúdios de Porto Alegre para o Brasil e para o mundo, radioestaçãoweb.com.br. Rogério Barbosa, conhece o Touch Rugby? Touch Rugby, o que vem a ser? A gente vai ouvir agora. Conhece, Felipe? Conheça, é uma modalidade que a gente geralmente usa para introduzir o rugby para as pessoas, né? Exatamente. Ricardo Santana, já viu um jogo de touch rugby? Um jogo de touch rugby em alto nível é muito corrido, muito difícil, realmente muito interessante de se ver. É isso aí, a gente vai começar a Estação Rugby Clube de hoje, edição de número 93, com a Mesoval, com Suzy Baxter Seitz, ela que é nascida na Alemanha, filha de brasileiros e mora no Brasil desde o ano passado e trabalha na implementação do touch rugby aqui em território nacional. Com vocês agora a Mesoval Suzy Baxter Seitz.
Mesa Oval. Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby, está aqui com Suzy Baxter Seitz, ela que é jogadora de touch rugby. Vocês conhecem o que é touch rugby? Está aqui a Suzy agora para uma conversa dentro da Estação Rugby Clube para explicar para a gente o que é o touch rugby. Suzy, boa tarde, obrigado pela entrevista. Boa tarde, prazer é meu. Suzy, a Suzy é brasileira, nasceu na Alemanha, filha de brasileiros, mas que morou boa parte da vida dela na Alemanha, é casada com um jogador de rugby, então conhece o rugby há muito tempo e há muito tempo também está envolvida com o touch rugby. Conta um pouco da tua trajetória, Suzy, por favor. Eu comecei a jogar em 2009 com o time de Munique, era um campeonato mais social, o Social Touch, e fui me envolvendo mais. Em 2010 eu fui com a seleção alemã para o campeonato europeu na Inglaterra. Em 2011 eu fui com a seleção alemã feminina para o campeonato mundial na Escócia. Em 2012 eu fui para o campeonato europeu com o time misto alemão na Itália. Em 2013 eu joguei no Mainland Cup. Aí desde 2014 estou de volta para o Brasil. E como é que é? Você veio em 2014 de volta para o Brasil e tentar implementar o touch rugby, que muitos conhecem, mas poucos jogaram, conhecimento zero. E eu vi aqui que você comandou um treino aqui no SPAC hoje e foi muito bem aceito e as meninas gostaram muito. Como é que tem sido a implementação do touch rugby aqui no Brasil? Eu acho que é complicado, não é fácil. Que as pessoas que não são envolvidas com rugby têm um certo preconceito, porque é o rugby. Daí acho que vai ter porrada, vai ter o tackle, ele tem que explicar. Não tem. E para o pessoal do rugby também é difícil, porque tem um certo preconceito, porque é touch. Então, para aceitar que é só touch. Mas ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais... trabalha muito mais do que as pessoas dão crédito para ele. Tá? Ele é muito tático, tem que pensar muito, é muito habilidoso, é muito, muito rápido. Então, tá complicado para passar nessa aceitação. É assim que eles são apresentados pro touch, aí eles veem que, nossa, até que é legal, não é tão fácil assim. E se as pessoas gostam de correr, elas curtem treinar, porque eu faço eles correrem bastante. E como é que é o jogo de rugby touch? A começar pela bola, como que é a bola, o tamanho? É mais gripada que o comum? Quantos jogadores de cada lado? A bola não pode cair no chão, não pode ser chutada? Como é que funciona, Suzy? Então, o jogo em campo, você tem 6 jogadores para cada lado. Você pode jogar a categoria masculina, feminina e mista. Você pode jogar com jogadores homens e mulheres misturados. O mínimo contato físico é considerado touch, não pode usar força. São 6 jogadores para cada lado, 14 no time. Então você tem rolling subs, que as pessoas podem substituir o tempo todo, o jogo inteiro. Porque é muito intenso, então você cansa. Então você faz um ataque, uma defesa e você sai. A bola, da mesma maneira que o rugby, só pode ser passada para trás. Não tem chute. A bola do touch é um pouco menor, ela é tamanho 4 e ela é bem gripada, porque você tem que segurar bem a bola. E por isso que eu não deixo meus jogadores chutarem a bola, porque senão perde o grip. Aí eles ficam brincando comigo com essa história, mas eu não posso chutar a bola. A bola caiu no chão, não pode cair no chão, cair no chão é da oposição, a não ser que alguém tenha tentado fazer a intercepção. São 6 touches para conseguir fazer o try. E se não fez, é turnover, daí fica com outro time que pega a bola. Então é como parecido com o Rugby League, se não consegue fazer as tentativas... Ele iniciou com o Rugby League, o Touch Rugby veio de um aquecimento que o Rugby League o pessoal usava, por isso que tem muito roll ball, que eles passam a bola para trás, tudo. Só que daí foi desenvolvendo que agora tem a própria federação, tem tudo, e é um esporte à parte. E são quanto tempo? O jogo dura quanto tempo e o espaço? O oficial, são 2 tempos de 20 minutos e o campo é de 50 por 70. 50 por 70, e aqui no Brasil está iniciando. Como é que as pessoas têm recebido o touch rugby? Assim, claro que existe esse preconceito, como você falou no começo da entrevista, mas como é que tem sido... Os que nunca jogaram e aparecem para jogar pela primeira vez, adoram. Eles ficam, eu gostei. Mas eles têm gostado, mas o problema é que pegar o pessoal para voltar, porque você precisa ter a continuidade, ter mais gente e tal. Então hoje aqui com o SPAC foi bem gostoso, tá? Com 12 meninas e todas elas gostaram. Então, para mim isso aí é um sucesso. E Suzy, aqui cá entre nós, assim, quais são os benefícios do touch rugby para o rugby no geral? Bom, o touch ele é um jogo muito tático, então você tem que pensar muito. Como você tem só 6 touches, você tem 6 touches para poder fazer o try. Então cada touch que você leva tem que ser muito bem pensado, porque você não tem a opção do rugby, que é ir pro tackle e continuar, né? Então
E daí, com isso, ele fica um jogo mais rápido. As mãos ficam mais rápidas, você tem que ter uma visão de jogo melhor, você tem que saber onde é que você está no campo. Nossa, tem muitos benefícios, né? É complicado. É um jogo diferente. Não dá. Eu já fui em muito torneio onde as pessoas achavam, porque eles jogavam rugby, eles sabiam jogar touch. Mas as regras são diferentes. Então não é tão fácil assim. Tem que entrar no jogo, tem que entender as regras para poder. E tem muito impedimento, tem que correr bastante costas. Exatamente, eu conversava com uma jogadora que treinou o touch aqui antes do jogo do SPAC contra o Curitiba e ela falou que tem que correr muito de costas e pensar que a bola tem que ser uma solução e não um problema, porque muitas vezes no rugby a gente esquece de se desvencilhar da bola, mas não, a bola é a solução e não o nosso problema. E como é que é organizado, Suzy? Tem federação internacional? Quais são os principais torneios? Eu vi você comentar que o Chile joga bastante. Como é que está organizado o touch rugby internacional? Então, tem a Federação FIT, que é a Federação Internacional de Touch. E agora eu não sei quantos membros tem, mas tem muitos países que são membros. Na América do Sul, por enquanto, só o Chile, que é membro. A Argentina acho que está começando também, tem uns clubes na Argentina. Os torneios principais, teve a Copa do Mundo agora em abril, na Austrália. E ainda em 4 anos, 2019, vai ser na Malásia. O campeonato europeu acontece a cada 2 anos. Ano passado foi no País de Gales. Ano que vem eu acho que vai ser na Itália de novo, mas não tenho certeza. Não, Jersey. Aí tem vários. Se vai para a Austrália, todo mundo joga touch rugby. Então tem muitos torneios de clubes. O que foi bem legal nessa preparação para a Copa do Mundo, que muitas delegações foram para a Austrália antes da Copa e fizeram vários jogos com com os clubes locais. E todo mundo perdia, porque os caras são muito, muito, muito bons. Sabe? A Austrália está num patamar completamente diferente. Bom, Suzy, o Brasil inteiro escuta o Estação Rugby Clube. Caso alguém queira desenvolver o touch rugby dentro do seu clube ou dentro do seu núcleo de rugby local, como é que ele deve fazer para entrar em contato com você? Pode ser e-mail, pode ser mandar um e-mail para mim. O importante do touch é entender as regras. Então, se quiser, eu explico, eu tenho tudo, eu traduzi o máximo que eu pude para o português, que por enquanto o material só tem em inglês. Se precisar, me leva que eu ensino, eu faço uma sessão, eu explico as regras, explico como é que o jogo funciona, explico como fazer a arbitragem também para ajudar, porque ajuda bastante. Suzy, SUSISEITZ, @gmail.com. Perfeito, Suzy, parabéns pelo trabalho aí, parabéns pelo empenho e felicidade e sucesso, que o touch rugby, que eu gostei muito, cresça bastante aqui no Brasil. Obrigada. Vamos ver, vamos torcer. 2019, vamos ver se 2019 a gente leva a primeira seleção brasileira para o campeonato, para a Copa do Mundo. Vamos ver. Tá aí, Suzy Baxter Seitz, ela que trabalha na difusão do touch rugby aqui no Brasil. E estamos ao vivo, 1 hora mais 20 minutos, muito ao vivo. Mandem sua mensagem aqui, interaja conosco pelo nosso Twitter, @rugbyclube, ou facebook.com/Cultura Rugby Clube. Usem sempre a hashtag Cultura de Rugby. Nossos podcasts estão em soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Visitem nosso site rugbyclube.com.br e participem conosco aqui ao vivo para o DDD código de área 51 82 23 4805. SMS ou WhatsApp 51 código de área Porto Alegre 82 23 4805. Temos convidados aqui conosco, temos o Felipe Aguilar, temos o Ricardo Santana, que é o árbitro. Quer fazer alguma pergunta para eles? Então, DDD 51 82 23 4805, SMS ou WhatsApp. É o terceiro maior evento esportivo do planeta. 20 países, 13 estádios, 48 jogos, 1 campeão. Copa do Mundo de Rugby. É na Rádio Estação Web. Estaremos na Copa do Mundo desde a Inglaterra para compartilhar com você, ouvinte, todo o universo do rugby em nível mundial. Presença de um correspondente exclusivo. Todos os detalhes, entrevistas, a atmosfera. Cobertura nos programas Drop Estação Rugby Clube, nas segundas e quintas às 4 da tarde. E no Estação Rugby Clube, toda sexta à 1 da tarde.
Copa do Mundo de Rugby. Na Rádio Estação Web. Patrocínio Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Leite Milk Sul, um produto Gran Sul Alimentos, qualidade no seu dia a dia. Cultural Way, intercâmbios especializados. Aprenda inglês e jogue rugby. Acesse culturalway.net. Ronco Lindo Auto Center, seu carro merece o melhor em peças e acessórios. Atendimento em todo o Rio Grande do Sul. 0800 75 mil. Copa do Mundo de Rugby na Rádio Estação Web. É cultura de rugby. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. E em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site sulbec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Sulbec foi, é e sempre será a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. Bom, o Quiz Sulbec da semana passada queria saber quantos árbitros atuam em um jogo de Rugby League, contando os árbitros em campo e os árbitros fora dele. Ricardo Santana, sabes? Rugby League, aí tu me pegou. Não vou nem chutar o número pra não correr o risco de errar feio. Aguilar. Nem ideia, Virga. A mesma coisa do Ricardo. Prefiro não chutar pra não prejudicar. Rogério Barbosa. Não sabia, fiquei sabendo. Resposta correta, pessoal, do Quiz Sulbec da semana passada. 5 árbitros, 2 em campo, 1 em cada metade, 2 auxiliares, 1 em cada extremo das linhas laterais e 1 árbitro de mesa. Então, portanto, são 5 os integrantes da equipe de arbitragem de um jogo oficial de Rugby League. Agora, o Quiz Sulbec da semana pergunta: quem é o jogador chileno de um clube da 2ª divisão da França que acabou de subir para o top 14? Ele jogaria a temporada 2014, 2015, 2016 pelo top 14, mas como no passado esse clube jogou a 2ª divisão, recém subiu, que jogador chileno atuou pela 2ª divisão da França em 2014, temporada 2014 e 2015? O clube acabou de subir. Sabe essa, Felipe Aguilar? Não sei, não tenho ideia, Virga. Rogério Barbosa. Também não. Ricardo Santana. Mínima ideia. E se vocês souberem, participem aqui conosco. DDD código de área 5151 Porto Alegre 82234805 82234805, SMS ou WhatsApp, valendo um brinde exclusivo Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Que jogador chileno de um clube da 2ª divisão da França que acabou de subir para o top 14. Ele jogou a 2ª divisão da França temporada 2014-2015. Esse clube vai jogar a top 14 temporada 2015-2016. Sabem? Se sabem, mandem aqui as respostas ao vivo para 51, código de área 82234805, SMS ou WhatsApp. Se preferirem pelo Twitter, @rugbyclube, usando sempre a hashtag Cultura de Rugby. Participem e concorram. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Antes de ir pro intervalo, a gente vai aqui falar um pouquinho sobre arbitragem, sobre Copa do Mundo, sobre demais assuntos relacionados à arbitragem. Aproveitar que o Ricardo Santana está aqui conosco nos estúdios do Estação Rugby Clube. Ricardo, vai pra Copa, né? Vou pra assistir, né? Vai pra assistir, claro. Não, mas um dia lá, quem sabe? Quem sabe, sonho. Um trabalho. Curiosidade a minha aqui, Ricardo. Quando nesses jogos da Copa do Mundo que vai assistir, o que você assiste? Você vê o jogo ou você repara mais no árbitro, na conduta do árbitro no jogo? Como é que tá o teu olho nesses jogos, assim? Tá um pouco dos dois, né? Nos jogos, o mais interessante de tu acompanhar um jogo ao vivo no estádio é que tu tem a possibilidade de comprar o rádio para escutar o árbitro, né? Sim. Então, as oportunidades que eu tive até agora de ver, eu sempre comprei o rádio e analisar a comunicação do árbitro durante a partida, que tu consegue ter uma ideia pela televisão, mas ao vivo e com o rádio a gente tem uma ideia muito melhor, tanto da fala do árbitro como de algumas comunicações entre os jogadores, né? Por exemplo, no momento de um scrum, tu escutar o push, tu tá vendo aquele push e escutar pelo microfone do árbitro é sensacional. Então, nesse ponto a gente acaba sempre, no meu ponto de vista, acaba sempre olhando um pouquinho mais pro árbitro, mas prestando atenção no jogo como um todo. E você capta muitas as expressões dos árbitros, você procura usar em campo também, porque acho que tem algumas expressões que os árbitros usam que são expressões-chave para poder compreender uma determinada situação, um determinado contexto, e que eu acho que todo árbitro acaba aproveitando
quando atuando em alguns jogos, não? Claro, tem todo digamos, o protocolo, né, das situações de jogo, mas o que é muito legal de se observar também é a relação 1 a 1 com o árbitro. Quando ele chama o capitão para uma advertência ou chama a atenção de algum jogador, o como ele lida e como ele fala com isso. Cada árbitro tem sua maneira e tu conseguir captar isso aí também te ajuda muito na hora de botar em prática em campo. O seu exemplo na arbitragem quem é? Eu tenho alguns, né? Eu gosto muito que continua atuando do Nigel Owens, do Wayne Burns e dos que já se aposentaram do Alain Roland. E gostava muito da condução dele e da maneira como ele lidava. E tive a oportunidade de estar com ele no Mundial Juvenil que eu participei e é uma figura sensacional também. Me chamou muita atenção o quão inteligente ele é. Uma situação que pra gente, como é que a gente vai lidar com tal situação de jogo, ele dá um exemplo que parecia extremamente fácil. São 3 exemplos assim que eu procuro espelhar, 2 atuantes ainda e um que já não está mais. Quando na Inglaterra, lá durante a Copa, vai participar de algum evento ou nem chegou a ver isso? Por enquanto não, a ideia é aproveitar ao máximo, claro que eventos relacionados à Copa do Mundo, sim, de fanzone, participar e enfim, tá no clima da Copa do Mundo, né? Mas algum evento de arbitragem, nada organizado. E tratando de arbitragem, Ricardo, como é que foi essa experiência que ia apitar o Mundial Júnior lá em Portugal, não foi? Foi em Portugal, foram 18 dias, fui árbitro assistente, né? E é muito especial, tá no Mundial e toda a organização, a Federação Portuguesa, junto com a World Rugby, conseguiu organizar um campeonato muito, muito bom e foi sensacional. Tu aprende muito desde de diversos países, como eles lidam com o rugby, desde Hong Kong, Fiji, Namíbia, países que vão disputar Copa do Mundo também, com as suas seleções adultas, como eles tratam com as suas seleções juvenis, e foi sensacional, cara. Uma experiência única, assim. Mandem suas perguntas aqui pro Ricardo Santana, código de área 51, Porto Alegre, 8223-4805, 8223-4805, SMS ou WhatsApp de acordo com o custo da tua operadora. Felipe Aguilar, tem alguma pergunta? Olha, queria perguntar pro Ricardo uma coisa que eu nunca tive a oportunidade de perguntar, apesar de ele fazer parte do mesmo clube que eu. Ricardo, qual foi o jogo mais marcante na tua carreira? Teve alguns, mas um jogo muito especial para mim foi no meu primeiro ano de estreia na primeira divisão, em 2009. Não foi teve o jogo, o debut na primeira divisão, tudo, mas foi Desterro Bandeirantes em Florianópolis em 2009, foi meu segundo jogo e foi um jogo muito parelho. Foi a primeira vez que eu tava apitando um time de São Paulo, eles não me conheciam, e foi pra gente que é fora, digamos, do eixo, e há 6 anos atrás o rugby gaúcho ainda estava crescendo, então foi um desafio muito, muito grande e eu me lembro no final do jogo uma situação de pick and goal do Bandeirantes na linha das 5 e aquela sensação que me deu de controlar todo aquele momento, o Desterro ganhando, o Bandeirantes buscando a virada, buscando o empate, foi algo muito marcante para mim. Então se eu pudesse marcar um jogo, teria sido esse, em 2009, Bandeirantes e Desterro. Rogério Barbosa, temos perguntas do ouvinte? Temos perguntas aqui do Marcelo Tenório de Santana do Livramento e ele pergunta para o Ricardo o que ele conseguiu ver de comparações com o rugby português e o rugby brasileiro. São duas escolas ainda amadoras, né? Quando eu estava lá, o campeonato português já tinha terminado, mas teve a semifinal da Taça de Portugal, que era o equivalente a quando tinha a nossa Copa do Brasil aqui. Eles estão ainda um pouquinho na frente em questão de organização, enfim, mas nós não estamos muito longe, não. Eu acho que com o trabalho que a gente vem fazendo, que a Confederação vem fazendo também, com o desenvolvimento do rugby, logo a gente está no mesmo nível que Portugal e de repente até passando eles nos próximos anos. Perfeito. Ricardo, falando também do Mundial Juvenil, no Mundial Júnior que participou lá em Portugal, mas temos a Nayara que está no programa Top lá em Stellenbosch, na África do Sul, que é um programa que também que tu participaste lá. Conta mais do que é esse programa Top e essa semana de treinamentos que foram.
Eu tive a oportunidade de ir em 2013. É um programa de otimização de talentos, né, da World Rugby. É uma semana muito intensa, são 8 horas por dia que a gente divididos em partes teóricas e partes práticas, em que a gente vê qual é o modelo de árbitro que a World Rugby quer, que é o modelo para grandes jogos, para grandes eventos. E é um grande aprendizado, uma semana de muito aprendizado, é uma outra realidade realmente, num país Tier 1, que nem a África do Sul, toda a estrutura que eles têm, desde campo, de estrutura de treinamento psicológico, de testes psicológicos que eles fazem, de treinamento de velocidade de reação, de tudo. E a oportunidade de apitar jogos universitários, né? Isso é muito, muito válido, desde a pressão do fora de campo, da participantes, enfim, quanto do conhecimento dos jogadores, né? É muito válido, é uma experiência sensacional. Bom, o inglês, portanto, tem que estar afiadíssimo, né? Sim, é um requisito básico que eles te pedem. Ricardo, uma pergunta, essa é a Super Week, né? A IRB Super Week, não é? Não, a Super Week é um treinamento para educadores, que ocorre uma vez por ano em Buenos Aires. Perfeito. E, Ricardo, desse programa top, a análise de jogos, ele ocupa, em termos de porcentagem, qual que é a porcentagem diária de treinamento que a análise de jogos ocupa dentro de uma atividade diária, dentro de um dia de atividades lá do programa top? Esse programa, ele sempre evolui um pouco ano por ano, né? O ano que eu fui foi o primeiro ano que teve treinadores e coach de árbitros também. Então, cada árbitro trabalhava com um treinador. Tive a oportunidade de trabalhar com um escocês, então a gente marcava. Saía do jogo, já tinha o DVD. Amanhã tá horário, tu olha, depois eu olho e a gente olha junto. E acabava ficando 1 hora trabalhando depois de analisar sozinho. O avaliador analisar sozinho também, a gente juntava as ideias durante 1 hora, mais ou menos, depois de cada jogo, né? Então, tive a oportunidade de apitar 3 jogos lá. Foram 3 horas só de análise de jogo. Analisa posicionamento, analisa condicionamento físico, analisa tomada de decisão? Tudo. Desde o posicionamento, por que tu perdeu essa bola, porque estava posicionado aqui ou porque não chegou a tempo, alguns critérios de decisão, será que valia a pena cobrar esse penal, ou podia jogar uma vantagem um pouco maior, enfim, tudo. É uma análise bem criteriosa mesmo. Bom, vamos supor agora que, por exemplo, o Aguilar ou a gente queira ser árbitro. Qual o caminho que a gente deve seguir, Ricardo? Curso de arbitragem. Primeiro passo, curso de arbitragem. Aproveitando a oportunidade para divulgar, dia 23 de agosto, agora o próximo, sem ser esse domingo, o outro, a gente vai ter curso de arbitragem para a Seven. Primeira vez no estado que vai ter curso voltado para a disciplina do Seven Aside. Que diferença tem o curso de arbitragem para Sevens dos demais? O jogo de Seven atual, ele é bem diferente do jogo de 15, né? Até a World Rugby ela tá trabalhando com um painel de árbitros específico para o Seven, e então a visão do árbitro para o jogo de Seven também muda um pouquinho. Tomada de decisão tem que ser um pouquinho mais rápida, a vantagem, até a linha de corrida durante o jogo é diferente. E tudo isso a gente vai discutir durante as 7 horas de curso, dia 23, das 9 da manhã às 5 da tarde, lá na ISEF URGS. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tá mais informações no site da federação. fgr.com.br com a ficha de inscrição lá, R$25, pagamento na hora. E saímos com o certificado da World Rugby nível 1 de Sevens. Corrigindo aqui, o Aguilar muito bem lembrou, fgrugby.com.br. Rogério Barbosa. O Alberto Casas, de Belém do Pará, ele fala o seguinte: boa tarde, gurizada, estamos na escuta aqui, manda um grande abraço para nós. Na minha opinião, a arbitragem brasileira tem muito mais parâmetro que a europeia. O que falta para termos árbitros brasileiros atuando em competições internacionais? Excelente pergunta. Excelente pergunta. A gente está trabalhando muito para isso, né? O fato de 4 árbitros já terem participado do programa Top, que é o primeiro passo para chegar no quadro da World Rugby, já é de grande valia. Participando de torneios, que nem o Henrique Platais foi em 2 torneios mundiais, eu tive a oportunidade de ir. A gente teve a Nayara e o Henrique nos Jogos Pan-Americanos também. Então a arbitragem está começando a crescer, com um intercâmbio muito forte a gente faz com Argentina e Uruguai, principalmente, participando de Jogos com o Sul. Por 2 anos seguidos a gente teve árbitros brasileiros já no Consul A.
Então a gente está buscando nosso espaço dentro da América do Sul e um fator também que ajuda muito é o nível do rugby brasileiro crescer. Então a gente torce muito para o nível do rugby brasileiro crescer, as seleções conseguirem alcançar cada vez resultados mais expressivos, para também a arbitragem ir junto nesse ritmo e conseguir cada vez mais espaço no cenário mundial. É isso aí. Bom, pessoal, o Ricardo continua aqui conosco, né? Sim. Tá, então, se vocês quiserem mandar perguntas, 51 82 23 4805 SMS, seu WhatsApp, 51 código de área Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 82 23 4805, ou pelo Twitter, @rugbyclube, sempre usando a hashtag Cultura de Rugby. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, tem um programaço ainda pela frente no segundo bloco. Estação Rugby Clube é Cultura de Rugby. Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo, tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Fazendo meu jabá aqui, dia 23, próximo domingo, não este domingo, o outro, eu vou lá estar em São Carlos, junto com o Rugby São Carlos, com a Associação Esportiva Rugby São Carlos, um curso para managers, lá no auditório do ICMC da USP, Campus São Carlos, em São Paulo. As inscrições estão abertas, vocês podem consultar preços, prazos e as inscrições em rugbyclube.com.br/cursos, todas as informações estão lá. É o dia inteiro de cursos, das 8h30 da manhã às 5 das 6 da tarde, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, todo um curso para managers. Se estiver interessado, rugbyclube.com.br/cursos. O Aguilar fez esse curso ano passado, né, Aguilar? Fiz, é muito proveitoso, galera. Dá pra ter uma boa visão do extracampo e aprender bastante pra ajudar o rugby a evoluir. Acho que vale a pena. E claro, estamos aqui com o Ricardo Santana também, não esquecendo que no mesmo dia 23, no domingo, mas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, curso de arbitragem para Sevens, lá na ESEF, também das 8h30, das 8, né, Ricardo? 9 horas começamos até as 5 da tarde. Das 9 até as 5 da tarde, curso de arbitragem para Sevens. Tem curso aí no Brasil inteiro, pessoal. É só pro rugby não deixar de crescer. Vamos especializar, vamos fazer, porque é o rugby que ganha com tudo isso aí. A gente voltou agora, 1h41, estamos ao vivo. Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Interaja conosco, Twitter, @rugbyclube, ou Facebook, facebook.com/cultura rugby clube. Usem sempre a hashtag
Hashtag Cultura de Rugby. Nossos podcasts estão em soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Se preferirem também, visitem nosso site, saibam mais sobre o nosso projeto rugbyclube.com.br ou interajam conosco através do telefone 51 código de área DDD 51 Porto Alegre 8223-4805 SMS ou WhatsApp de acordo com o custo de acordo com a tua operadora. É o terceiro maior evento esportivo do planeta. 20 países, 13 estádios, 48 jogos, um campeão. Copa do Mundo de Rugby é na Rádio Estação Web. Estaremos na Copa do Mundo desde a Inglaterra para compartilhar com você, ouvinte, todo o universo do rugby em nível mundial. Presença de um correspondente exclusivo. Todos os detalhes, entrevistas, a atmosfera. Cobertura nos programas Drop Estação Rugby Clube, nas segundas e quintas às 4 da tarde. E no Estação Rugby Clube, toda sexta à 1 da tarde. Copa do Mundo de Rugby na Rádio Estação Web. Patrocínio Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Leite Milk Sul, um produto Gran Sul Alimentos, qualidade no seu dia a dia. Cultural Way, intercâmbios especializados. Aprenda inglês e jogue rugby. Acesse culturalway.net. Ronco Lindo Auto Center, seu carro merece o melhor em peças e acessórios. Atendimento em todo o Rio Grande do Sul. 0800 75 mil. Copa do Mundo de Rugby na Rádio Estação Web. É cultura de rugby. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site sulbec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Sulbec foi, e sempre será a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. O Quiz Sulbec da semana tá casca grossa, hein, Rogerão? Muito casca grossa. Bom, o Quiz Sulbec da semana ele quer saber: chileno do top 14 da França, chileno da segunda divisão do rugby da França na temporada 2014 e 2015. O clube acabou de subir para o top 14 de 2015 e 2016. Que jogador chileno é esse? Sabem? Que jogador chileno atuou por um clube da segunda divisão do rugby da França na temporada 2014 e 2015. Esse clube acabou de subir para o top 14 de 2015 e 2016. Sabem que jogador é esse? Se vocês sabem, mandem suas respostas aqui ao vivo para o DDD código de área 51 Porto Alegre 8223-4805. SMS ou WhatsApp com custo de acordo com a tua operadora. Participem, concorram. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. E tivemos no fim de semana passada uma impressionante rodada do Super 8 e da Taça Tupi. E é disso que a gente vai falar aqui com Felipe Aguilar, que veio para fazer o que ele gosta mais, dar pitaco. Boa tarde, Felipe Aguilar, mais uma vez. Boa tarde, Virga. Tivemos grandes partidas, grandes decisões aí, reviravoltas no Super 8 e vitórias de equipes consideradas azarões, né? Pois é, tivemos vitórias aí. Qual foi o seu destaque, Felipe? Tupi? Pessoalmente, a vitória do Jacareí sobre o Pasteur. A equipe esse no Super 8, né? Ah, sim, no Super 8. Da Taça Tupi. Taça Tupi, na verdade, eu, como sou bom torcedor do meu clube Charrua, fiquei triste, mas dou com destaque a vitória do San Diego frente ao Charrua e dou importância porque tem a ver com o meu clube e eu fiquei triste, Virga. Pois é, uma vitória de 12-0, forte calor, não? Muito, muito. Chegou a afetar um pouco a qualidade da partida, os jogadores estavam extenuados ao final, tava demais o calor. E pelo mesmo grupo, que é o grupo C, lá em Caxias do Sul, Serra venceu o Balneário Camboriú, né? E o Balneário Camboriú fez frente, né, Virga? Ano passado fez uma campanha razoavelmente boa, né? E o Serra, que era franco favorito para essa partida, teve um pouco de dificuldade para vencer o Balneário, mas venceu. 35-19, né? Sim, exatamente. Parcialmente, até o momento, o San Diego lidera o grupo C, né? San Diego lidera o grupo C, Virga. O Charrua e Balneário tem
um jogo a menos e eles vão Jogam decidir amanhã, lá em Balneário Camboriú. E aí é a questão de ver quem fica com o segundo lugar do grupo, tá entre Charrua e Serra. O San Diego tem pontos à frente aí e não vai ser alcançado nessa rodada ainda. O Charrua pega o avião hoje da Qatar Airways até Balneário Camboriú e fica hospedado no Sheraton Balneário Camboriú, né? Exato. Não resta dúvida. Perfeitamente. Nos outros jogos, dos outros grupos, vamos agora pro grupo do grupo B. Poli 26, Niterói 32, o jogo de líderes, né? Jogo de líderes, jogo de duas equipes que podiam estar em grupos diferentes e serem cabeças de chave em grupos diferentes. O Niterói vem demonstrando que ainda tem força e vencendo a Poli, que na minha opinião disputa o primeiro lugar do grupo com eles ali. BH um pouquinho atrás, mas na verdade Niterói pra mim não tenho dúvida que o Niterói vai passar de fase. Não sei se como segundo colocado ou primeiro desse grupo, mas vai passar de fase. O Niterói que pegou um outro ritmo depois que voltou com o Greg, tá com um grupo bacana. E o Estrela lá. Tá, e venceu a Poli fora de casa, 26-32. Deve ter sido um jogaço esse que foi apitado pelo Vitor Magalhães, né, Ricardo? Vitor que é importado, né? A gente brinca com ele, que ele é importado, já virou gaúcho por adoção. E sim, a gente teve ele apitando lá e teve o Jean apitando a rodada do Super 8 também, fazendo a estreia dele, mais um árbitro gaúcho na primeira divisão nacional. Perfeito, parabéns. E no outro jogo pelo grupo B, o BH Rugby superou o Guanabara em casa 44-13, né, Guilherme? Superou. Na verdade, era um jogo, uma vitória prevista já do BH, né? Sim. O BH tem experiência de Super 8, Super 10, na verdade, e o Guanabara ainda tem degraus a subir aí, mas fez frente aí. Eu acho que eu não cheguei a assistir esse jogo, Virga, mas deve ter sido parelho. Mas o BH tem experiência, tem cancha de jogos de alto nível, então fez o esperado, superou o Guanabara. Lidera por enquanto o grupo B, o Niterói está à frente. Lembrando a todos que são 3 grupos, vão às semifinais os primeiros colocados de cada grupo, mas mais o segundo melhor colocado. Tem uma pergunta para fazer depois, Guilherme, mas vamos passar pelo grupo A primeiro. O jogo entre Rio Branco e Wallace, o jogo paulista do grupo A, foi adiado. Esse jogo seria em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. E no clássico do Norte Pioneiro lá do Paraná, o Maringá recebeu em casa o Londrina e venceu por 48-18. Londrina freguês do Maringá, hein? É uma grande vitória do Maringá, que tem evoluído muito, principalmente com 2 jogadores que o Brasil inteiro já sabe que são muito bons. É o Fernando Mazon, que é o centro deles lá, que faz parte da seleção brasileira, e o Bagé, né, a abertura. Sim. Jogou Lucas um tempo Vinhas. na Irlanda, e exatamente. Então são 2 jogadores que fazem a total diferença e individualmente eles levam a equipe. A equipe, com o conhecimento deles, deve ter melhorado de nível, não tenho dúvida. E o Londrina é a mesma situação que eu diria do Guanabara, ainda tem degraus a subir, mas tá aí fazendo frente, fazendo pontos no Maringá, e o jogo de rugby é isso aí, tem que ser disputado. Exatamente, o Fernando Mazon, que jogou pela seleção brasileira de beach rugby, naquele torneio que teve no final do ano passado lá em Copacabana. Super 8 agora, Aguilar? Bora, vamos lá. Vamos começar com Jacareí 19, Pasteur 15, primeira vitória do Jacareí no Super 8. Te surpreendeu? Esse jogo foi apitado pelo Giancarlo Bistrô. Me surpreendeu, Virga, não pela falta de qualidade de Jacareí. Eu tenho assistido os jogos de Jacareí e tenho visto que, na verdade, já esperava que uma vitória ia surgir logo. Mas o nível do Super 8 esse ano tá muito alto, muito parelho. Não tem nenhuma equipe deixando a desejar, na minha opinião. Jogos de alto nível, e o Jacareí surpreendendo o Pasteur, que foi campeão paulista, se não me engano, né, Virga? Sim, foi campeão paulista. Foi um grande jogo. Os jogadores da seleção de Seven, que vinham desfalcando o Jacareí por causa do Pan-Americano, estão aí de volta. O Gabriel, o Mota, o Drude, o Matias, e estão fazendo diferença. O Julião lá, o treinador deles, conversa com o Vitor Aguiar, meu amigo, que foi treinado por ele na seleção e é um grande cara. E acho que esses caras aí estão fazendo a diferença pro Jacareí, retornando da seleção. Em Canasvieiras, em Florianópolis, Xavier Torres Volga apitou a derrota da equipe da casa do Desterro para o São José 22-7, Aguilar. São José é mais líder que nunca, hein? É, uma partida que, não, na minha opinião, não tinha favorito. Desterro tem muita tradição, São José tanto quanto, e... na verdade, São José, na minha opinião, disputando o título, né? Então, os dois
o duelo de postulantes ao título, então não tem como prever resultado. Foi uma grande partida, o São José demonstrando muito seu jogo de mão, também com retorno dos jogadores do grupo Seven do Brasil. Baita jogo, Virga. Bandeirantes Saracens em casa, lá na Arena Paulista, no Tatuapé, perdeu para o Farrapos 38-31. Vitória importantíssima essa da equipe da Serra, hein? Grande vitória do Farrapos, demonstrando o grande trabalho que eles vêm fazendo. O Colo Oliva trouxe uma nova metodologia para o Farrapos e muita gente vinha questionando, porque o Farrapos teve resultados apertados com concorrentes aí no Gaúcho, mas agora parece que está dando frutos e vencendo o Band, que é tradicionalíssimo, né, no Super 8, na casa deles ainda. Exato, e eu tenho um detalhe aqui desse jogo: o primeiro tempo terminou 12-12, e eu tava em São Paulo nesse dia. Por coincidência, no metrô, no sábado à noite, eu encontrei o segundo da linha do Band, o Bruno, no mesmo vagão que o meu, e eu fui conversar com ele, e ele disse que o Josh, com 10 minutos de jogo, saiu de campo, não pôde mais jogar devido a uma infecção na perna, que ele não conseguiu sarar e estava jogando com dor. E aí, aos 10 minutos do primeiro tempo, ele não aguentou mais. E o jogo terminou o primeiro tempo empatado em 12-12. E foi o segundo tempo deve ter sido um show, né? Para terminar o placar 38-31. Exatamente, deve ter sido uma guerra. Esse jogo eu não cheguei a assistir, mas o Farrapos, que teve a volta aí de 2 jogadores que são importantíssimos para eles, que são o Guilherme Cogueto e o Maurício Frison, que são atletas que estavam de fora por lesão, retornaram aí e assumiram posição de abertura e fullback, espinha dorsal da equipe, e estão mandando ver. Me parece que o Farrapos tende a crescer também no torneio. E hoje aqui o Aldo Tamaguzuco tá falando, o Aldo da Subec. Hoje é o 5º aniversário do primeiro Campeonato Gaúcho de Rugby, organizado pela Federação Gaúcho de Rugby. Um grande abraço aos pioneiros do Grupo de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Hoje é os 5 anos, né? 14 de agosto de 2010, 5 anos do título do Farrapos sobre o Charrua, numa final que foi no campo da PUC, né? Exato. Só lembrando que foi o segundo campeonato de 15, né? Isso, teve o primeiro exato. campeonato em 2009 e antes havia as outras modalidades, tennis e seven-a-side. Exatamente. 5 anos, parabéns, portanto, a todos os que fizeram parte do Grupo de Desenvolvimento do Rugby no Rio Grande do Sul. Virga? Pode falar, Rogério. Falando sobre esse Campeonato Gaúcho de 2010, foi a partir da final de 2010 que a Rádio Estação Web se interessou em fazer rugby. Tava nesse jogo, Rogério? Estava lá. E aí, o que achou? Muito bom. Acompanhei todo o jogo, do início ao fim. Que bacana, sensacional. E é por isso que a gente tem a Estação Rugby Clube aqui na rádio de todas as estações, né, Rogério? Isso aí. Obrigado pelo apoio ao rugby, pelo espaço que cede dentro da rádio ao esporte que a gente tanto ama. Muito obrigado, Rogério. Sempre estamos às ordens. Perfeito. Esse jogo do Bandeirantes contra o Farrapos foi apitado pelo Henrique Platais. E lá no SPAC em Santo Amaro, Mariano de Goicoechea apitou SPAC 22, Curitiba 15, no duelo entre os últimos campeões nacionais. O SPAC, que foi vencedor em 2013, e o Curitiba em 2014. Importantíssimo esse resultado também para o SPAC, claro, toda vitória é importante, mas sobre o Curitiba, que é o atual campeão nacional, mais importante ainda, né? Exatamente, uma vitória maiúscula, né, Virga? Não pelo placar, mas pela importância da partida, vencendo o Curitiba, que é atualmente segundo colocado, atual campeão. Esse resultado pode fazer diferença no fim, Virga. Porque nem todas as equipes, eu acredito, vão conseguir vencer o Curitiba. Exatamente. O próximo jogo do Curitiba é amanhã. O jogo esse vai ser apitado pelo Ricardo Santana contra o São José líder. E a gente tem uma crônica sobre esse jogo SPAC 22, Curitiba 15. Vamos ouvi-lo. Fábio Galdieri, o Bolinha. 41 anos, quase 30 de rugby. Jogador nas exitosas campanhas de 99 e 2013. Quando foram campeões nacionais, sequer considera o campo de Santo Amaro a sua segunda casa. Acho que esse lugar é minha primeira, viu? Eu fico mais aqui, acho que daqui pra minha própria casa. Minha casa eu só durmo aqui, eu venho todo dia praticamente. O Bolinha não jogou no último sábado, mas lá em Santo Amaro, o campo de Santo Amaro recebeu pela 6ª rodada do Super 8, duelo entre os 2 últimos campeões nacionais. O SPAC, campeão em 2013, recebeu em casa o Curitiba, vencedor em 2014. Foi uma tarde de calor, tempo seco e céu de brigadeiro. Numerosa torcida viu a vitória da equipe local por 22-15 em um jogo muito disputado, de muitos penais. Foram 31 ao todo, com 16 cometidos pelo SPAC e 15 pelo Curitiba, e uma interessante construção do placar e com momentos muito diferentes. Foi um jogo muito pegado, a gente sabia que o Curitiba vinha assim, eles têm forwards muito pesados, eles iam jogar na base o tempo todo e a gente veio preparado para isso, a gente defendeu bem na base e não deixou eles desenvolverem o jogo deles. Eu acho que a gente cumpriu o nosso papel e mantivemos a cabeça acima de tudo.
Os 10 primeiros minutos mostraram que as equipes estavam se estudando. Era o melhor ataque, Curitiba contra a segunda melhor defesa, o SPAC. O jogo não saía da zona dos 10 metros de cada campo. Hucks intensos e total disputa pela bola nas formações espontâneas deram o ritmo no início do jogo. Era o prenúncio de como o marcador da partida seria construído. Foi um jogo muito pegado nos forwards. Acho que a gente conseguiu se impor nesse primeiro tempo, nos 60 primeiros minutos, a gente conseguiu ter a vantagem nos forwards, que foi o que fez a gente ter a bola e deixar nossa linha jogar, nossa linha que foi muito superior no jogo. E foi assim mesmo como o Bergo falou. Em uma dessas formações, logo depois dos 10 minutos de jogo, o Curitiba teve um penal a favor entre as linhas de 10 e de 22 do campo de ataque. A abertura Facundo não desperdiçou e abriu o placar, 3-0 para os visitantes. 2 minutos mais tarde, Duca, do Curitiba, levou o primeiro cartão amarelo da equipe, que fez com que o SPAC pressionasse ainda mais. Tomamos alguns cartões aí durante a partida e começamos a jogar mesmo só a partir do segundo tempo. Trabalhar mais nisso, talvez trabalhar mais nos hucks aí, que foram onde a gente cometeu as maiores infrações, e conversar bem com o grupo aí para ajustar os detalhes. Aos 16 e aos 19 minutos, 2 penais para a equipe da casa. Matias Newton não deu chances e virou o jogo para 6-3. Aos 29, o único try do SPAC na partida. Depois de uma bela arrancada de Bergo pelo meio, até os 22 de ataque, passe para Nick Smith, que, mesmo muito bem marcado, conferiu os 5 pontos para os paulistanos. Nas palavras de Lucas Abud, pilar azul e branco. E aproveitou os que a gente teve. Então foi isso que a gente ganhou o jogo. Aproveitou a bola que se teve e, de frente para os postes, Matias Newton converteu, 13-3. O Curitiba também teve vários penais a favor, no entanto, o SPAC manteve o jogo em seu campo de ataque, o que fazia com que os touros não optassem pelos postes quando nos penais. O primeiro tempo ainda reservava mais um cartão amarelo para os atuais campeões, com Martim, e mais uma cobrança de penalidade bem sucedida pelo SPAC, mais uma vez com Matias Newton. 16-3 e fim do primeiro tempo. Ele errou o primeiro chute só, acertou todos os outros, foi um bom jogo. Foi melhor do que a gente esperou a semana inteira. A segunda parte mostrou um Curitiba querendo virar o jogo. A intensidade era tanta nos hucks que em uma dessas ocasiões, logo aos 5 minutos, Peru, do Curitiba, recebeu cartão amarelo. Até os 20 minutos da segunda etapa, nenhuma alteração do placar. E a gente veio preparado para isso, a gente defendeu bem na base e não deixou eles desenvolverem o jogo deles. Entretanto, o duelo estava repleto de infrações cometidas por ambas equipes, com o scrum half Martim do Curitiba sendo expulso aos 20 minutos do segundo tempo. Estava o jogo muito concentrado com os forwards em fases e formações espontâneas. A maior posse de bola do SPAC no campo de ataque forçou o equívoco curitibano e mais 2 penais bem-sucedidos, um aos 20 e outro aos 28 minutos, dava o placar de 22-3 para o SPAC. Muito penal, muito penal. Acho que muito nervosismo, a gente estava tava rolando um embate muito grande nos hugs, que o árbitro entendeu como penais a maioria dos lances. Muitos foram, alguns às vezes não, mas temos que entender, o árbitro é soberano no rugby, então temos que saber lidar com isso. Todos imaginavam, entretanto, que o jogo estava por ganho. Apagamos nos últimos 20 minutos, acho que cansamos, foi um momento de... Acho que a gente ficou... Começamos a falar muito um contra os outros, acho que a gente tem que ficar mais unido nesses momentos. Mesmo com 1 a menos, o Curitiba ganhou um gás a mais com a entrada de Rambo em campo, ao mesmo tempo que o SPAC procurou manter o mesmo jogo. O final do jogo foi bastante emocionante, aí quase chegamos a um empate. Rambo deu uma outra cara para a equipe paranaense, e nesse ritmo, o Curitiba reduziu a diferença com 2 tries pela esquerda, um com Duca aos 33 minutos, convertido por Facundo, e outro aos 38 minutos e meio, com Andy, sem conversão. Ainda sobraria tempo para os touros esboçarem uma bela arrancada, mas um erro de passe, já estourado o tempo regulamentar, daria números finais à partida e vitória do SPAC sobre o Curitiba por 22-15. Com a arbitragem do senhor Mariano de Goicoechea, 150 torcedores acompanharam a vitória do SPAC sobre o Curitiba por 22-15. Um jogo de muitos penais, foram 31, 16 pelo SPAC e 15 pelo Curitiba. Para Bergo, é hora de pensar para frente. Tivemos um bom jogo, parabéns para a equipe do Curitiba que veio aqui, deixou tudo em campo, fizeram um puta jogo contra a gente, vieram, mostraram, fizeram um jogo leal contra nós, que é o importante. E é isso aí, vamos para a próxima. E a próxima já é amanhã. O SPAC viajará até Floripa enfrentar o Desterro.
O Desterro tem um time bem parecido com o Curitiba, acredito, que tem forwards muito bons, muito pesados. Eles têm um pouco mais de velocidade. Então acho que a gente vai a mesma coisa, o que pode quebrar a gente é a viagem, mas a gente vai manter a mesma cabeça, tentar manter o mesmo jogo para jogar contra o Desterro. Vamos lá, vamos deixar tudo e tentar trazer uma vitória aqui pro SPAC. Enquanto que o Curitiba recebe o mais que líder, São José. Para Elias Cardoso, o fator casa será determinante. É melhor, né? Jogar em casa com a torcida. Nosso campo, a gente defende, no caso, a nossa honra lá dentro, né? SPAC 22, Curitiba 15. Virgílio Neto para o Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby. Felipe Aguilar, vamos para os jogos da 7ª rodada do Super 8 que acontece amanhã, começando com Curitiba e São José, hein? Jogaço esse. Briga direta pela ponta, né, Virga? Entre o atual campeão e o primeiro colocado dessa temporada. Ricardo Santana, uma pergunta com curiosidade. Como é que vai ser a sua preparação para o jogo de amanhã? Como é que preparação que tu adotas para um dia de jogo? Bom, o dia de jogo ele começa, na verdade, na semana, né? Desde a semana, toda semana de jogo tu já começa a estudar, tentar ver os últimos jogos das equipes para ter uma ideia pelo menos uma noção de como eles vão jogar. E aí tu vai preparando teu jogo. O dia de jogo amanhã, a gente viaja às 10h30 da manhã, chega e já vai pro campo. Então acordou, já tá no clima do jogo. O jogo é às 3h30. O teu almoço vai ser amanhã que horas mais ou menos? Se tudo der certo, não atrasar o avião que nem atrasou da última vez, 1h a gente come alguma coisa. Em torno de 2 tá chegando no campo e começa a fazer todos os preparativos. O que se come num dia de jogo, Ricardo? Eu tenho um ritual que eu costumo tomar um café um pouco mais reforçado e aí no almoço só uma coisa mais leve, um pouquinho de massa, uma carnezinha e nada muito pesado. Curitiba contra São José, amanhã, sábado, 15 de agosto de 2015, às 3h30 da tarde pela hora de Brasília. O jogo será no Paraná Esporte, no Capão da Embuia, em Curitiba. A arbitragem do senhor Ricardo Santana, auxiliado pelo Álvaro Mantandon e o Tarcísio Muraro. Bandeirantes Saracens recebe na Arena Paulista, no Tatuapé, o Jacareí. O duelo paulista, a arbitragem de Xavier Volga, Felipe Aguilar, outro jogo dos desesperados, né? Exatamente, os dois, Band é o 7º colocado, Jacareí infelizmente em último lugar. Briga pra fugir aí da lanterna do campeonato, né? E os dois tiveram campanhas bem parecidas. Por exemplo, nas 3 últimas rodadas, ambos venceram o Pasteur e ambos perderam pro Farrapos, né? Então tem campanhas bem parecidas, vamos ver quem consegue levar melhor aí. Na montanha, o Farrapos recebe o atual campeão paulista. É campeão gaúcho contra o campeão paulista. Farrapos contra Pasteur, 3h30 da tarde na montanha, arbitragem de Mariano de Goicoechea. É outro duelo ali entre times bem encostados na tabela. Bem encostados, a disputa pelo 5º lugar, na verdade, né? Quem vencer provavelmente fica com o 5º lugar, a não ser uma derrota do Desterro lá pra ficar mais abaixo na tabela, mas a princípio uma disputa pelo 5º lugar e Farrapos jogando em casa com a força da torcida e é difícil ser o Farrapos na montanha, vamos ver, o Pasteur vem de uma derrota pro Jacareí, então vai ser difícil, o Pasteur vai ter que renascer das cinzas. E por fim, outro duelo bem interessante vai acontecer lá em Canasvieiras, Desterro contra SPAC, às 5 da tarde lá na Mocan em Canasvieiras, arbitragem de Rick Platais. O Desterro tem que se recuperar da derrota da semana passada, hein? Exatamente, na última rodada perdeu pro primeiro colocado do São José e mesma coisa, vai ter que se recuperar, renascer e ir pro campeonato. O Desterro que tá em 4º lugar atualmente, o SPAC tá em 2º, uma disputa pelo bronze aí. Tá certo, depois de 6 rodadas a classificação do Super 8 é a seguinte: o São José lidera com 23 pontos conquistados, o Curitiba está em 2º lugar com 19, na 3ª posição o SPAC com 17, porém com um jogo a menos. Na 5ª posição, o Farrapos com 14. Também com 14, o Desterro, só que o Farrapos tem um saldo melhor. Na 6ª posição, o Pasteur, também com um jogo a menos. Pasteur e SPAC, em função das chuvas em São Paulo no mês de julho, foi adiado. Esse jogo será Pasteur... Na verdade, o SPAC não tem um jogo a menos, é o Bandeirantes tem um jogo a menos. É Bandeirantes e Pasteur, os dois equipes possuem um jogo a menos. Provavelmente vai ser o jogo de Band e SPAC tem um jogo a menos. Pasteur não. SPAC tem um jogo a menos. Desculpa a confusão. Então, por enquanto, recapitulando: São José em primeiro com 23 pontos, Curitiba em 2º com 19, SPAC em 3º com 17, Farrapos em 4º com 14. Também com 14 pontos, em 5º com menor saldo, o Desterro. O Pasteur em 6º com 12 pontos conquistados, o Bandeirantes Saracens com 9
e o Jacareí com 6 pontos. Quem tem um jogo a menos é o Pasteri. O Band. O Band tem um jogo Não, a menos. SPAC e Band. SPAC e Band tem um jogo a menos, é verdade. E esse jogo será realizado no fim de semana de 6 de setembro, quando o Super 8 tem um descanso. Duelos muito interessantes pelo Super 8, Campeonato Brasileiro de Rugby da primeira divisão. Dando sequência aqui no Estação Rugby Clube, neste fim de semana começa outro torneio muito interessante e muito importante também do rugby internacional, que é a ITM Cup, a ITM Cup, Copa ITM. E esse é tema para o portal do Rugby Opina com Vitor Ramalho. Boa tarde, Virgílio, boa tarde a todos. Aqui é Vitor Ramalho com mais um portal do Rugby Opina. O assunto desta vez é a ITM Cup, o campeonato neozelandês, a principal competição na Nova Zelândia no segundo semestre. Neste ano, a ITM Cup vai colidir com a Copa do Mundo, afinal de contas é difícil, né, modificar o calendário lá na Nova Zelândia, então vai acabar rolando em paralelo sim a ITM Cup, que é sempre disputada entre agosto e outubro, né? Para o pessoal entender um pouquinho como é que funciona a questão, na Nova Zelândia, assim como na África do Sul, assim como na Austrália, é o primeiro semestre dominado pelo Super Rugby, que é a competição de franquias. Cada país conta com as suas franquias. O Super Rugby acontece sempre de fevereiro até comecinho de agosto. Este ano é diferente por conta da Copa do Mundo, mas nos outros anos é assim que acontece. E a cada uma das equipes do Super Rugby, cada uma das franquias, no caso a Nova Zelândia tem 5 franquias, ela é ligada às federações, às uniões provinciais, né, de rugby. Cada franquia corresponde aí, digamos, à amálgama, à junção de 2, 3 equipes provinciais, seleções provinciais, que são as equipes que disputam a ITM Cup no segundo semestre, entre agosto e outubro. Normalmente, antigamente pelo menos, as equipes da ITM Cup, que antigamente era chamada de NPC, National Provincial Championship, mudou de nome posteriormente. Cada uma das equipes é formada pelos melhores jogadores do seu rugby local, portanto era uma seleção. Hoje em dia não é exatamente mais uma seleção, porque as equipes são profissionais, então funcionam de acordo com a lógica do profissionalismo, mas ainda representam as suas províncias, né? Cada uma das equipes provinciais, ela tem, portanto, seus vínculos com as equipes do Super Rugby, mas hoje em dia também mudaram algumas regras e não necessariamente um atleta que joga numa equipe do Super Rugby acaba jogando por uma equipe da sua região do Super Rugby, da região que a sua franquia compreende na ITM Cup. Às vezes alguns jogadores jogam uma equipe na ITM Cup e outra no Super Rugby, que não tem ligação direta, mas, enfim, o sistema originalmente era esse, né? Cada equipe do Super Rugby representa algumas equipes da ITM Cup. A ITM Cup possui 14 equipes que são divididas em 2 divisões de 7 equipes cada, a Premiership, que é a primeira divisão, e o Championship, que é a segunda divisão. Na Premiership, os 4 primeiros colocados avançam às semifinais e o último colocado é rebaixado ao Championship. Já no Championship, os 4 primeiros colocados avançam às semifinais, valendo a promoção à Premiership. Na primeira fase, são 10 rodadas, sendo que cada equipe, olha só, é bem diferente o sistema. Cada equipe joga 6 partidas contra as demais 6 equipes de sua divisão e mais 4 jogos contra equipes da outra divisão. Portanto, acho que é um caso único em qualquer esporte. As equipes da primeira divisão têm que enfrentar as equipes da segunda divisão também. São 4 partidas. Curioso, 10 rodadas no total. Mas o mata-mata, portanto, são 12 rodadas ao todo na ITM Cup. Além das partidas válidas ali pela ITM Cup, né, pela tabela de classificação, também temos uma segunda competição que corre em paralelo e que é muito legal também, é quase único na Nova Zelândia. É o Run for the Shield, que é um escudo desafio. Funciona muito parecido com a forma com que o boxe, por exemplo, opera, né? A equipe que é detentora dessa taça coloca em disputa em toda a partida que realiza em casa. Os jogos do mata-mata não valem pelo Run for the Shield, é a única exceção. Mas em qualquer jogo de temporada regular, a equipe detentora do Run for the Shield coloca ele em disputa. E apenas em jogos em casa, fora de casa não, apenas em jogos em casa. E se for derrotado, a taça passa para a equipe que a derrotou.
e portanto e assim recomeça tudo de novo. A equipe que tem a posse quando joga em casa coloca em disputa. É uma taça transitória que é muito legal e que no fundo era a principal taça da Nova Zelândia até os anos 70. A ITM Cup, o campeonato neozelandês, surgiu somente nos anos 70. Antes disso, a única competição que havia era justamente o Ranfurly Shield, pelo qual as seleções provinciais jogavam valendo a honra de serem os melhores da Nova Zelândia no momento. É um sistema antigo que surgiu aí em 1904 e continua até hoje, se manteve mesmo com profissionalismo, se manteve mesmo com esse sistema diferente aí que a ITM Cup opera hoje, somente em parte do ano e já profissional, né? Ao final do ano, a equipe que... no começo do ano, a equipe que terminou o ano anterior com a posse do Ranfurly Shield tem que colocar ele em disputa uma vez antes de começar a temporada contra o campeão da terceira divisão. Existem mais províncias do que as 14 que disputam a ITM Cup lá na Nova Zelândia. As províncias que são muito pequenas são amadoras e disputam um campeonato chamado Heartland Championship. E o Heartland Championship, o campeão, tem o direito de enfrentar o detentor do Ranfurly Shield na pré-temporada, valendo a taça. Neste ano, o atual detentor, ou detentor neste momento, do Ranfurly Shield é o Hawke's Bay. O Hawke's Bay já colocou uma vez em disputa contra Mid Canterbury, campeão da terceira divisão do Heartland Championship, acabou perdendo. E agora Hawke's Bay vai colocar em disputa contra Northland. A sequência sempre vai mudando de acordo com o dono da posse, mas é um campeonato muito legal. Virgílio, só dando um panorama geral da competição, o atual campeão é o Taranaki, que é a equipe da cidade de New Plymouth. O Taranaki nunca havia conquistado a ITM Cup e conquistou no passado numa final inédita contra Tasman, que também nunca havia conquistado a taça. E Taranaki levou a melhor sobre Tasman, conquistou o título pela primeira vez. O maior campeão é Auckland. Auckland, que é a equipe, digamos que até um tempo atrás, pelo menos, mas originalmente é a equipe base do Blues, do Super Rugby, a equipe da principal cidade de Nova Zelândia. O Auckland é o maior campeão, mas nos últimos anos vem mal, assim como o Blues vem mal. E quem virou o bicho-papão da ITM Cup é o Canterbury, que é a equipe de Christchurch, a base do Crusaders. Os dois são os maiores campeões. O Canterbury venceu a maior parte das taças recentemente e Taranaki quebrou aí a sequência. O terceiro maior campeão é o Wellington, que é a capital da Nova Zelândia e é a base do Hurricanes, ou pelo menos a base institucional, porque em termos de atletas não mais, tanto que o Wellington foi muito mal ano passado e caiu para a segunda divisão. Vai jogar o Championship neste ano, zebraça, ninguém esperava por essa. O Wellington está na segunda divisão. E junto de Wellington na segunda divisão está o Otago, que é a base institucional da equipe do Highlanders. E o Otago há algumas temporadas já está na segunda divisão e não consegue subir. É isso aí, um abraço a todos e até a próxima semana. Estação Rugby Clube. Estação Paulista. Boa tarde, Rogério e todos os fãs do rugby ligados no Estação Rugby Clube. Está começando mais uma edição do Estação Paulista, com uma grande notícia para o rugby caipira. No último fim de semana, o Jacareí conquistou sua primeira vitória na elite nacional. Depois de 5 derrotas e apenas 2 pontos anotados, os jacarés receberam em casa os atuais campeões paulista, o Pasteur. O jogo começou apertado, com os donos da casa saindo para o intervalo vencendo por 7-3. No segundo tempo, os galos voltaram melhor e impuseram um bom ritmo, virando o placar para 15-7 antes dos 20 minutos. Porém, o Jacareí se recuperou e com 2 tries fechou o placar em 19-15. A vitória ainda não foi suficiente para tirar o time do Vale do Paraíba da última posição, mas reduziu a vantagem do Band para apenas 3 pontos. Jogando em Santa Catarina, o São José também conquistou mais uma vitória no Super 8. Com um placar final de 22-7 sobre o Desterro, os joseenses se isolaram ainda mais na liderança do campeonato, abrindo 4 pontos de vantagem sobre o vice-líder Curitiba. Na rodada deste sábado, os times caipiras têm compromisso contra os seus adversários direto, jogando fora de casa. O São José vai a Curitiba na reedição da final do Super 10 do ano passado. A vitória garante uma folga ainda maior na liderança da competição. Já o Jacareí enfrenta o Band Saracens na Arena Paulista. Uma vitória dos jacarés tira o time do Vale do Paraíba do fundo da tabela pela primeira vez neste ano. Na Taça Tupi, o fim de semana também foi complicado para os times paulistas.
O confronto de líderes do Grupo A, Rio Branco e o Olis, teve de ser postergado pelas más condições do campo em Embu-Guaçu. Já a Poli recebeu o Niterói no jogo que valia liderança no Grupo B, e saiu com uma derrota por 32-26. Mesmo com o resultado adverso, os universitários puderam sair de cabeça erguida com o bom jogo frente ao tradicional clube carioca. Neste fim de semana será a primeira folga para os clubes da Taça Tupi. Passando para o Campeonato Paulista da 2ª Divisão, o São Carlos reencontrou a vitória na reedição da final do acesso do ano passado contra o Medicina. Jogando em casa, os rinocerontes não tiveram vida fácil, com o Med dominando a primeira parte do confronto e voltando para os vestiários ganhando por 12-7. Determinado a sair com a vitória sobre os adversários, o São Carlos soube se impor no segundo tempo e virou o placar anotando 17 pontos com 3 trás. Com a vitória por 24-12, o São Carlos subiu para a 7ª colocação na tabela, enquanto o Medicina marca a penúltima posição. No outro jogo da rodada da Série B, o Templários venceu o Urutu por 17-3 na casa do adversário. Com o resultado positivo, o time de São Bernardo do Campo assume a 4ª colocação na tabela. Neste sábado, os líderes da 2ª Divisão entram em campo em 2 grandes jogos. O vice-líder Wallis recebe o líder União Rugby Alphaville em busca de reassumir a liderança na competição. Correndo por fora, o terceiro colocado Ilhabela sobe a serra para enfrentar o Corinthians, com a meta de vencer e não deixar os líderes se distanciarem. Na 3ª Divisão estadual, foram anotados 200 pontos em apenas 3 jogos no último fim de semana. O grande destaque foi para a partida entre o ABC e o SP Barbarians, que teve um placar de 101-0 para o time de Santo André, atual 5º colocado na competição. O SP Barbarians continua na última posição com um saldo negativo de 474 pontos em 7 jogos. Quem também conseguiu uma grande vitória foi o líder Piratas, que enfrentou o 4º colocado Jequitibá em São Pedro. O placar final de 51-0 isolou o Piratas no topo da tabela, 6 pontos à frente do vice-líder São Bento, que tem um jogo a menos. O São Bento vai tentar reduzir essa vantagem do time de Americana, jogando domingo na única partida da rodada contra o União, fora de casa. Na Série D, o último fim de semana teve 2 jogos. O Rugby 11 recebeu a equipe de desenvolvimento do Band Saracens, que saiu com uma boa vitória por 75-20 e a 2ª posição no campeonato. No confronto entre Rio Branco Desenvolvimento e Alto Tietê, a vitória ficou com os Pelicanos por 44-21. Para fechar esta edição, 2 notícias de fora do campo. A primeira vem de Aguaí, cidade ao norte de Campinas. Com quase 100 mil habitantes, Aguaí é a casa do mais novo time de rugby paulista, o Aguaí Rugby Clube. O primeiro treino foi realizado semana passada sob a coordenação de Didi Amato, do Tornados. Os treinos do Aguaí acontecem aos sábados a partir das 15 horas no Parque Interlagos. A outra notícia é do rugby, em cadeira de rodas. O Tatuapé Rugby, com o apoio do Serete, está criando na capital paulista uma equipe de rugby em cadeira de rodas. Esporte que já noticiamos algumas competições aqui no Estação Paulista e tem ganhado destaque entre os fãs do rugby nessa última semana, com a boa participação brasileira na modalidade dentro dos Jogos Parapan-Americanos. Fica aqui todo o nosso apoio aos 2 novos projetos do rugby paulista e o desejo de muito sucesso. Por hoje ficamos por aqui. Abraços caipiras e até o próximo Estação Paulista, o Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby. Estação Rugby Clube. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Pátio Lusitano. E agora a gente vai estabelecer contato diretamente com o Manuel Cabral, que não vai falar sobre o rugby português, mas vai sim falar sobre o rugby baiano, desde Valença, na Bahia. O Manuel agora aqui, alguns programas, ele falou sobre a formação da Federação Baiana de Rugby, a Bahia Rugby, e que teve no último fim de semana o importante torneio disputado lá em Valença, na Bahia. Boa tarde, Manuel Cabral, tudo bem? Boa tarde, Virgílio. Um grande abraço para todos os que nos escutam neste programa que é cada vez mais cultura de rugby. Perfeito, Manuel. Uma honra tê-lo conosco aí. E dessa vez a gente não vai falar tanto sobre o rugby português, né, Manuel? Vamos falar sobre o rugby baiano também, né? Vamos a isso.
O último fim de semana recebeu aí em Valença vários jogos. Como é que foi esse fim de semana, Manuel? Foi um fim de semana de conclusão da Copa Velho Chico, que é uma competição de rugby de 15 que já se realiza há alguns anos aqui na Bahia e reúne clubes e equipas não só da Bahia como de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Espírito Santo, que teve a sua fase final, digamos assim, aqui em Valença, com a participação de duas equipas da Bahia, os Orixás de Salvador e os Toruques de Porto Seguro, e também do Asa Arapiraca de Alagoas. E como é que foram os jogos, Manuel? Como é que foi a receptividade da cidade de Valença com os jogos, o público, a presença do público? Como é que foi a tarde de rugby aí? Olha, excedeu todas as expectativas. Nós não estávamos esperando que as pessoas aderissem tanto como aderiram ao nível dos comentários, não tanto ao nível do número de pessoas, mas sim aos comentários que foram feitos por quem assistiu e que, não conhecendo nada do jogo, acabou por se entusiasmar. E prova disso foi que nós, no domingo de manhã, os jogos de 15 realizaram-se no sábado. No domingo de manhã fizemos uma ação de divulgação com a criançada de um dos bairros aqui de Valença, onde foi realizado os jogos da Copa Velho Chico, e foi um sucesso. Foi um sucesso com a participação de garotos e garotas que timidamente começaram a aproximar-se, mas que no final proporcionaram um espetáculo animado e divertido, que, se nós tivermos unhas para pegar nesta juventude, neste grupo que se criou ali, é natural que nasça mais um polo de rugby aqui na cidade de Valença. E como é que o senhor ficou depois desse fim de semana de um trabalho intenso? Fiquei de gatas, pá. Fiquei muito cansado, mas fiquei também entusiasmado, porque não foram só os jogos. É preciso dizer que quem venceu a Copa Velho Chico foram os Orixás, que no triangular venceram o Arapiraca e venceram também os Toruques, e na segunda posição ficaram os Toruques, que venceram o Arapiraca, tendo perdido com os Orixás. Mas não foi só de jogos de rugby que se passou o fim de semana em Valença. Houve também uma importante reunião da Federação de Rugby da Bahia, que nomeou uma comissão de gestão que até ao final do ano tem por missão tentar reorganizar o rugby aqui na Bahia e promover eleições para o quadriênio que começará no dia 1 de janeiro. Perfeito, Manuel. E as próximas atividades da Federação de Rugby? Essa reunião teve uma primeira função, que foi saber quem nós somos na Bahia, ou seja, depois de 2 meses de conversas entre todos os clubes e núcleos de rugby da Bahia, nós conseguimos finalmente concretizar um grande objetivo, que era confirmar a filiação dos clubes na Federação. A Federação foi formada em 2009, durante estes anos todos a atividade tem sido desenvolvida sem grande rigor organizativo, aceitando todas as equipas que se apresentam, independentemente de elas se constituírem em clube e delas estarem ou não filiadas na Federação. Nós entendemos, e os clubes assim também o entenderam, que era chegada a altura de promover uma mudança nessa relação e estabilizar, criando condições para que as equipas se filiem e trabalhar fundamentalmente com as equipas filiadas. Excelente. Manuel, como é que está sendo para o senhor, depois de tanto tempo que atuou nos bastidores da Federação Portuguesa de Rugby, das seleções portuguesas, como é que é para o senhor voltar a organizar eventos, a fazer parte da direção de uma federação de rugby agora do outro lado do oceano? Virgílio, como é que é para o senhor eu estou-te a perder.
está caindo aqui uma chuvada terrível e eu deixei de te ouvir. Não, perfeito, Manuel. Podes repetir, por favor, a pergunta? Claro. Como que é para o senhor, depois de tanto tempo de envolvimento com a Federação Portuguesa de Rugby e com as seleções de rugby de Portugal, como é para o senhor fazer parte de volta da organização do rugby, desta vez agora do outro lado do oceano? Olha, rugby é rugby em toda a parte. Se joga aqui, como se joga na Nova Zelândia, ou se joga na Islândia, joga-se em toda a parte, joga-se em 105 países do mundo. E é igual em todo o lado. A dimensão poderá ser em relação aqui entre a Federação Portuguesa de Rugby e a Federação de Rugby da Bahia, é natural que seja grande. Mas como ainda há pouco foi referido aí aqui no programa de hoje, cada vez é menor a diferença entre o rugby no Brasil e o rugby em Portugal. Fundamentalmente porque cada vez há mais pessoas a jogar rugby no Brasil e isso, claro, vai conduzir a uma melhoria técnica do jogador brasileiro. Última pergunta, Manuel, para encerrar o Pátio Lusitano. Nesse encontro do fim de semana em Valença, já se iniciaram conversas sobre realização de cursos de arbitragem, de coaching, inclusive, curiosidade minha, a formação de uma seleção baiana de rugby estadual? Bom, eu começo pelo fim. No que diz respeito à seleção baiana, nós ainda não falámos nisso. Nós temos muito trabalho para fazer internamente antes de podermos chegar a isso, mas falámos sim na questão, por exemplo, da arbitragem. Nós consideramos a questão da arbitragem uma questão fulcral. Queremos rapidamente avançar para a constituição de uma escola de arbitragem que promova a formação de novos árbitros, que apoie o desenvolvimento dos árbitros que existem e que colabore com os clubes no ensino das leis do jogo e na sua interpretação. Consideramos que isso é fundamental para o desenvolvimento no rugby da Bahia. Ótimo, então ótimo. Manuel, voltamos semana que vem? Voltamos, cá estaremos para dar mais notícias, seja aqui da Bahia, seja de Portugal. Para encerrar, o Estação Rugby Clube é? Cultura de rugby. Muito obrigado, Manuel. Grande abraço. Grande abraço. E agora a gente vai para uma entrevista exclusiva com Fábio Galdieri, o Bolinha que tem 41 anos de idade, mais de quase 30 anos de rugby. O Bolinha que joga nessa temporada pelo SPAC, ele que foi campeão em 99 do Brasileiro e também campeão do Brasileiro de 2013. Ele esteve presente em duas temporadas em que o SPAC foi campeão. E essa entrevista que vai dentro do Mesoval, da segunda Mesoval de hoje, vai falar muito sobre o que mudou. O Bolinha conta pra gente o que mudou no rugby nacional de 99 até hoje. Então agora vamos de Mesoval, a segunda dessa sexta-feira, com Fábio Galdieri, o Bolinha. Mesa Oval. Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby, está aqui com Fábio Galdieri, o Bolinha, jogador do SPAC. Hoje não jogou contra o Curitiba porque no aquecimento sentiu a virilha. Mas o Bolinha tem uma particularidade, ele é o jogador mais velho, não é o mais velho em campo, mas é o jogador que estava na temporada de 99 que o SPAC foi campeão e estava no plantel campeão em 2013. E é o segundo jogador mais velho do Super 8 no geral. Bolinha, uma honra essa entrevista contigo e você que faz parte da toda a história do rugby nacional. Obrigado pela entrevista. Bom, prazer, Vigílio, estar aqui conversando com você. Realmente gostoso estar aqui jogando ainda e ver o que o rugby mudou, o que já foi, né? E como está crescendo, e agora tendo esse campeonato realmente super disputado, assim, todo jogo, todo final de semana. É uma coisa de viver rugby 100%, sabe? Uma coisa que, até de falar fico arrepiado, assim, porque minha vida meio que, outro dia eu tava me dando conta que, foi só rugby, e eu não consigo largar disso, parece um vício, né? E ô Bolinha, você estava na campanha do SPAC campeão em 99 e na campanha do SPAC campeão em 2013. O que mudou de 99 para 2013? Muita coisa, mas o que na tua opinião mudou? Muita coisa, né?
Agora, realmente, para jogar, você precisa estar preparado realmente, né? Hoje o rugby no Brasil, finalmente, assim, a gente está começando a chegar num nível que, se você não se prepara, assim, não que a gente não se preparasse antigamente, mas antigamente você conseguia até sair numa balada da sexta e daí jogar no sábado, e hoje em dia não, hoje em dia você tem que treinar todo dia, puxar ferro, fazer academia, treinar segunda, terça, quarta, quinta, sábado jogo. Então, assim, isso é uma coisa que, assim, proporciona, inclusive, um jogo muito mais bonito de ver, né? É um jogo muito mais disputado, é um jogo muito mais, assim, nos detalhes. Quem realmente faz o a mais é que ganha, né? E isso tá deixando o nosso rugby muito mais bonito de ver, realmente. É gostoso de ver jogo, né? Hoje eu não joguei, fiquei assistindo de fora, mas só de você ficar vendo, sabe, jogadas bonitas, todo mundo correndo pra caramba, fazendo aquele rugby que você vê que não estamos iguais ainda lá fora, mas só que a gente tá no caminho, né? E tá mais organizado também, né, Bolinha? Você vê hoje, por exemplo, eu há muito tempo não via no SPAC, mas eu já percebi as arquibancadas cheias, placar, arbitragem, tava tudo muito organizado também fora de campo, né? Sim, cada vez mais acho que o público vem, né, querer assistir, porque o SPAC também aqui a gente fez as arquibancadas, que uma coisa que a gente vinha, um sonho nosso também, que acho que desde 99 a gente queria fazer as arquibancadas, e esse ano a gente colocou em prática finalmente, então é muito mais gostoso você vir aqui assistir, ficar sentadinho, todo mundo fica mais confortável, e fica aqui a tarde inteira nesse campo, que é sinceramente um lugares que eu mais amo na minha vida, mas ficar aqui nesse pôr do sol agora, rolando joguinho, o pessoal servindo uma Guinness, pra quem pode tomar, né, eu não posso. Mas é muito gostoso, foi uma tarde maravilhosa. Ficar aqui assistindo o jogo, sentado aqui bancada, vendo. É muito bom, muito bom. E também o rugby naquela época era só Rio e São Paulo. Hoje, por exemplo, jogaram contra o Curitiba atual campeão brasileiro, o rugby passou fronteiras de estados, né? Não, é sério que eu fico também. Outra coisa que me deixa muito emocionado e acho que fico muito feliz de ver rugby no Brasil todo, né? Porque antigamente geralmente só tinha São Paulo, Rio. Coisa lá, Curitiba e tal, mas só que assim, daí hoje quando você vê que tem rugby no Amapá, tem rugby em todo lugar, nossa, fico muito feliz com isso, né? Só assim, fico sempre pensando que a única coisa que tem que prezar realmente são os valores do rugby, né? Que, sabe, fazer terceiro tempo todo mundo junto, não xingar o árbitro, sabe, não trazer os vícios do futebol pro rugby, que como o rugby está crescendo no Brasil de uma forma muito rápida, muito, assim, desordenada, né, então, assim, minha única preocupação é realmente que a gente não caia nos erros do futebol, e a gente realmente continue mantendo, sabe, a amizade entre os clubes, terceiro tempo, todo mundo fazer uma coisa que seja um momento de integração, e a gente manter esse espírito que rugby a gente faz mais amigos do que realmente inimigos, como acontece no futebol, por exemplo. Bolinha, para finalizar, esse campo é a sua segunda casa? Acho que esse lugar é minha primeira, viu? Eu fico mais aqui, acho que daqui pra ver a minha própria casa. Minha casa eu só durmo aqui, eu venho todo dia praticamente. Maravilha, Bolinha. Bolinha, obrigado pela entrevista. É uma honra. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Bolinha na CBRU e é uma pessoa fenomenal. Parabéns e obrigado pelo rugby brasileiro. É uma honra para o rugby brasileiro ter pessoas como você envolvidas com o esporte. Legal, Virgílio. Muito obrigado. Realmente prazer estar aqui com vocês, todo mundo. Um abraço para todo mundo. E, bom, vamos lá. Mais um joguinho semana que vem. Semana que vem é Desterro lá em Floripa. Né? Isso. Muito obrigado a todo mundo. Valeu e um abração. Estação Rugby Clube. Quiz Subec. Rogério Barbosa, teve gente que acertou o Quiz Subec dessa semana, não? Opa, teve gente que acertou. Lucas Santos foi o vencedor, que mandou a resposta correta aqui para o Estação Rugby Clube. Lucas Santos de Porto Alegre, ele é o vencedor, portanto, do Quiz Subec. Lucas Santos que mandou a resposta certa do Quiz Subec. A resposta certa é Sérgio Valdez, chileno, que jogou no Ajan na temporada 2014-2015, o Ajan que subiu para o Top 14 2015-2016. Valeu a todos aí que participaram do Quiz Subec desta semana. Semana que vem tem mais. Mas antes de a gente ir para o encerramento, Felipe Aguilar, vamos falar de Sul-Americano Juvenil, né? Exatamente, Virga. O Brasil jogou anteontem contra o Uruguai e você conversou exclusivamente com o Ícaro Fantinel, né? Isso, o Ícaro Madalena, atleta juvenil do Charrua. Tá infiltrado lá na delegação lá e consegue umas informações privilegiadas, né, Aguilar? Tô acompanhando a equipe, brincadeira. Mas conversei com o Ícaro ontem pelo WhatsApp e ele me passou algumas informações sobre a partida, né? O Brasil que acabou perdendo pro Uruguai, mas fez uma partida totalmente diferente do que fez em 2014, com um resultado bem mais apertado, 27-12 pro Uruguai. Com 2 a menos em campo, hein? Infelizmente a seleção brasileira acabou levando cartões vermelhos. E na verdade, o que o Ícaro me disse? Ele me disse que a equipe jogou muito bem,
E se tivesse jogado dessa maneira contra o Chile, talvez tivesse até vencido o Chile. E agora amanhã eles jogam contra o Paraguai. O Paraguai que joga em casa. É a partida da vida dessa seleção brasileira. E atrás, bora. Tem que ir pra cima. E amanhã é uma data emblemática pro Paraguai, porque amanhã é aniversário de Assunção. Em 1532, se não me engano, foi fundada Assunção, que é a origem do... É tão importante essa data pro Paraguai quanto a independência do Paraguai. Então imagina se os paraguaios não vão chegar com tudo pra esse jogo amanhã. Ainda mais o nome do estádio, Heróis de Curupaiti. Que Curupaiti é a batalha da Guerra do Paraguai. Pra eles é emblemático, né, Ricardo? Isso daí, pra eles é assim, é muito importante, né? É uma simbologia importante, né? Sim, os paraguaios eles são muito passionais também, como todo latino. Tive a oportunidade de 2 vezes ir lá pro Paraguai e sentir essa pressão que é lá de apitar, e amanhã a gurizada vai sofrer um pouquinho, mas temos tudo pra ganhar esse jogo, e boa sorte pra seleção lá nesse jogo. Desculpa interromper, Aguilar, segue aí. Não, é isso aí. O Brasil, que perdeu infelizmente pro Chile por 32-3, conseguiu dar a volta por cima aí. A equipe mudou bastante, mas o grupo, pelo que eu tenho conhecimento, tá bem coeso, bem unido. E grande feito pro Rio Grande do Sul ter 4 atletas gaúchos fazendo parte dessa seleção. Ano passado só o Vitor Aguiar, nesse ano 4 atletas. O Ícaro Madalena do Charrua, o Thiago Gonçalves do San Diego, o Matheus Rocha lá do Planalto de Passo Fundo, e o Arthur Dalpizolo. E o Arthur Dalpizolo do Brumers, exatamente. Muito grande feito para o Rio Grande do Sul. Começou jogando, né? Arthur começou jogando essa partida contra o Uruguai. O Ícaro havia começado contra o Chile. O Matheus, o Thiago Gonçalves também começou contra o Chile. E o Matheus entrou nas 2 partidas. Grande feito para o Brasil ter apertado esse resultado contra o Uruguai. Quem sabe daqui a pouco a gente está empatando ou vencendo eles. Tomara seja assim, que continue esse crescimento. Recapitulando aqui os resultados, na primeira rodada o Brasil perdeu para o Chile 32-3, mas o primeiro tempo terminou empatado 3-3, Brasil 3, Chile 3. E no jogo de fundo da primeira rodada, o Uruguai passou pelo Paraguai por 44-0. Na segunda rodada realizada anteontem, o Brasil perdeu para o Uruguai por 27-12, com parcial ao intervalo de 17 para os Teritos, 5 para os Curumins. E amanhã jogam Paraguai contra o Brasil e Chile contra Uruguai. O teu palpite, o teu pitaco, Felipe Aguilar, para o resultado de amanhã, Paraguai-Brasil. Brasil, apesar das adversidades da torcida a favor de uma data especial, dentro de casa, eu acredito nessa seleção. Ela mostrou evolução, principalmente na partida contra o Uruguai. Acho que eles vão embalados por esse resultado melhor que ano passado, e dúvidas sempre tenho, mas acredito muito nessa seleção. Acho que vai dar Brasil. E acho que no outro jogo da rodada, não resta dúvida que vai dar Uruguai e vai ser campeão desse sul-americano, na minha opinião. Ricardo Santana, teu palpite? Quer falar alguma coisa com o torcer pro Brasil sempre, né? Vai ser um jogo realmente complicado, um jogo de muita pressão, mas acho que a gurizada está muito bem preparada e tem tudo para ser vencedora. E no outro jogo, eu acredito no Uruguai aí também, ganhando do Chile, garantindo vaga no Mundial B do ano que vem, né? Eu também vou de Brasil amanhã 15-10 e vitória uruguaia sobre o Chile por 15 pontos de diferença. Vitória uruguaia amanhã sobre o Chile por 15 pontos. Rogério Barbosa. Vitória do Brasil e também do Uruguai. Perfeito. Sul-Americano Juvenil, amanhã, terceira e última rodada, no estádio Heróis de Curupaiti, em Assunção, no Paraguai. Brasil contra o Paraguai, Chile contra o Uruguai. Amanhã também teremos Super Sevens, etapa Florianópolis, né? Exato. A nata do rugby feminino se reúne em Florianópolis amanhã, no campo da Mocan, se não me engano. Canasvieiras. Isso. Pra mais uma etapa parelha e decisiva, né? Os campeões... As equipes campeãs estão variando ao longo do circuito, isso é muito bom pro Super Sevens. Um fim de semana movimentadíssimo aí do rugby nacional e também internacional. A gente viu ali o Vitor Ramalho dentro do portal do Rugby Opina, mandou a contribuição sobre o início também da Copa ITM, a ITM Cup. E claro, tem Copa do Mundo no mês que vem, o Estação Rugby Clube, através da Rádio Estação Web, a Rádio de Todas as Estações, estará lá. Vamos embora, Rogério Barbosa? Vambora, né? Exatamente, mandar um abraço especial. Ricardo Santana. Eu tenho que mandar um abraço aí pro grupo de arbitragem que ficaram me cobrando, e que é um grupo que vem crescendo e vem cobrindo todos os jogos do Rio Grande do Sul, desde Passo Fundo, Chuí, fomos pro Chuí esse ano apitar. Verdade, o Giancarlo mandou, foi 530 quilômetros. Foi lá pro Chuí apitar, Pelotas, Rio Grande.
estamos aí cobrindo todos os jogos do estado. Perfeito, parabéns pelo trabalho, Ricardo, sucesso e êxito, que siga crescendo ainda mais. Temos muito a crescer, mas estamos no caminho, estamos trabalhando para isso. E caso o pessoal lá, por exemplo, a gente ouviu falar o Manuel, que quer desenvolver arbitragem, eu acho que o rugby do Rio Grande do Sul, a arbitragem do Rio Grande do Sul está à disposição do rugby da Bahia para desenvolvimento. Sempre, inclusive parece que tem um lugar bem estratégico lá, que é o tal de Morro de São Paulo. Sim. Parece bem legal fazer lá um curso para ficar já aproveitando, enfim. Estamos à disposição, sempre à disposição. Tem que aproveitar mesmo, porque tem o torneio de beach rugby lá no Morro de São Paulo, por que não fazer uns workshops, uns cursos? É para você aproveitar. E mandar um abraço especial pro Michel Lima lá de Curitiba, que esteve na audiência conosco, o Alberto Casas de Belém no Pará, o Lucas Santos daqui de Porto Alegre, Ricardo Vidal lá do Rio de Janeiro do Arcanos Rugby, Hélio Cabeção Marola de Belo Horizonte, Minas Gerais, Rogério Barbosas, mais mensagens aí que você recebeu? Mais mensagens aqui da Tassiana de São Leopoldo, também aqui a Fábio do Serra, também mais o Cristian Nunes de Porto Alegre, o Rodrigo de Viamão, Mário Zerbeto, também todo o pessoal. O Mário Zerbeto de Florianópolis, Givaldo Moreno de Caieira, São Paulo, sempre na escuta. Quem mais aqui? O Luciano Coimbra de Porto Alegre, Franco Garibaldi em Caxias do Sul, toda a galera do Rock Rugby Itapeva também curtindo a transmissão. Fabiano do Rock Rugby Itapeva, a gente vai ter entrevista com o Lamomia Smith nos próximos programas. O Lamomia, que jogou pela seleção uruguaia, é um veteraníssimo do rugby, vai ter um torneio lá em Itapeva em homenagem ao Lamomia. Muito bacana essa iniciativa do Rock Rugby Itapeva. E em nome do Portal do Rugby, as frases do rugby são para a eternidade. E esta, pessoal, esta é bem curiosa. É de um dirigente brasileiro gastando o portunhol em encontro de managers num sul-americano. Suerte, buenos partidos a todos e que todo se resuelva en la concha. Felipe Guilherme, obrigado pela presença. Prazer, Viga, sempre às ordens. Volta mais vezes, viu? Não se acanhe, tá? O programa está sempre aqui à tua disposição. Tá certo, vou voltar. Ricardo, muito obrigado por ter vindo mais uma vez, um grande abraço. Obrigado, Viga, pelo convite, obrigado, Rogério. Prazer estar aqui com vocês. E esta foi a edição de número 93 do Estação Rugby Clube, rumo à 100ª edição. Rogério Barbosa, muito obrigado pelo programa de hoje. Valeu, até a próxima sexta. Até a próxima, nova edição na próxima sexta-feira, 1h da tarde. Estação Rugby Clube, um programa que leva com mais simplicidade e de imediato o rugby até você. Fiquem com a programação normal da Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. O Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Um grande abraço. Rádio Estação Web. A cada dia que passa, mulheres decididas, independentes, bem-sucedidas estão deixando o cigarro. Elas descobriram que os efeitos do fumo no corpo feminino não são nada modernos. O fumo associado ao uso de anticoncepcionais aumenta os riscos de infarto, de derrame cerebral, de câncer de pulmão e causa até infertilidade. No Brasil, 40% das mulheres que morrem de doenças do coração são fumantes. Apague o cigarro. Uma pequena atitude faz a diferença. Por um mundo sem tabaco. Apoio INCA. Realização Seminar. Dicas de trânsito. Sono, fadiga e direção. Você está morrendo de sono e mesmo assim vai pegar no volante? Acha que tomando um cafezinho ou ouvindo uma música alta não vai dormir na direção? Errado. Sonolento. Você estará sujeito a pequenos desligamentos, com desvios na trajetória do veículo. Não dirija também logo após uma refeição ou de madrugada, quando o nível de energia fica mais baixo. Um cochilo na direção pode ser fatal. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Você que está cursando o ensino fundamental ou o ensino médio, não se engane. Quanto mais o professor incentivar você a estudar, melhor. Todo professor tem que ter um compromisso.
não deixar você sair da sala de aula sem aprender algo de novo. Todo dia tem que aprender um pouco mais. E incentive também os seus colegas a estudar. Lembre-se, enquanto você for estudante, o seu principal compromisso é com os estudos. Portanto, não falte, chegue sempre no horário e respeite o professor e seus colegas da escola. Ajude a criar um ambiente de boa convivência e de aprendizagem. Quando a classe e o professor trabalham juntos, afinados, todo mundo sai ganhando, principalmente a sua educação. Quem se dedica aos estudos tem muito mais condições de ter uma boa profissão, um bom salário e de realizar todos os sonhos. Mas tudo começa agora, sendo um bom aluno. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Domingo no Marinha, eu curto, eu cuido. Restinga e Assunção, eu curto, eu cuido. Andar de bicicleta, eu curto, eu cuido. Dar uma banda no Parcão. Porto Alegre que eu amo, cidade que me faz sorrir. Porto Alegre, conta comigo. Curtir é cuidar e cuidar é curtir. Porto Alegre, eu curto, eu cuido. Uma campanha da Prefeitura e de todos os porto-alegrenses. Rádio Estação Web.